Jujutsu Kaisen está absurdamente hypado atualmente. Afinal, a terceira temporada está no ar e o mangá de Jujutsu Kaisen módulo está bombando também. E esse mangá deu o que falar, hein? Com vários personagens novos sendo introduzidos e mostrando poderes absurdos. E alguns personagens do passado que apareceram mais fortes do que nunca. E a pergunta que fica é, como está a lista dos mais poderosos hoje em dia? Será que o W e Yuji realmente superaram Gojo e Sukuna? E qual o nível do Tsurugi e do Maru? Eu vou analisar tudo isso hoje, mostrando os 20 personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen e Jujutsu Kaisen módulo. E se prepare, pois esse ranking está bem polêmico, com análises bem diferentes de tudo que você já viu. Então já deixa seu like aí, clica no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano, conto com o apoio de vocês. Também considera virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês que tenho certeza que irão amar. Enfim, aqui que eu falo é o Zeshin e esse é o canal Zeshin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Em 20º lugar fica o Dagon. E abrindo a lista, temos a maldição de grau especial que participou do ataque em Shibuya. Em sua batalha contra Naobito, Maki e Nanami, vimos seus poderes em ação, que consistem na criação e manipulação de água e na materialização e controle de animais marítimos, usados para causar ataques devastadores. E normalmente ele não é tão poderoso, mas caso expanda seu domínio, a situação muda, pois ele lança uma enxurrada de peixes gigantes com acerto garantido, sendo bem difícil de sobreviver. Seu leque de habilidades, em conjunto com seus atributos físicos e regeneração alta, devido a ser uma maldição, o garantem ficar acima de vários personagens. Talvez haja debate contra o Chozo, Auro ou até o Megumi do fim do mangá, e caso o Geto tivesse uma expansão de domínio, ele ficaria acima, mas como não tem, ele não teria contramedidas para aquela chuva de tubarões mortíferos com acerto garantido. E talvez a Hanami fosse acima também, porém nós nunca vimos a expansão de domínio dela, então acho que o Dagon merece seu lugar no top 20. E aliás, muita gente acha que ele tomou uma surra do Toji, só que não foi bem assim. Naquela batalha em específico, o Toji só venceu porque teve ajuda. Tinha o Megumi cancelando o acerto garantido da expansão do Dagon e teve o Naobito empurrando o Dagon pra cima do Toji. E claro, não tô falando que o Dagon vence o Toji, mas naquela situação ele só perdeu porque foi 3v1 basicamente. Então ele é bem injustiçado. Em 19º lugar fica o Ryu Ishigori, um dos feiticeiros reencarnados participantes do jogo do abate, que travou uma batalha épica contra o Yuta na colônia de Sendai. E bem, sua técnica é uma das mais simples, consiste em ser capaz de disparar energia amaldiçoada como se fosse uma rajada de energia pura, parecido com o Kamehameha, e com isso ele consegue atacar à distância com explosões bem fortes. Além disso, ele também é ótimo no mano a mano, se mostrando relativo ao Yuta, e sua resistência é uma das maiores da obra, obrigando Sukuna 15 dedos a usar o Cleaver para matá-lo, a técnica que se adapta à resistência do alvo baseada em sua energia amaldiçoada, pois o desmantelar não foi capaz. E só após muito treinamento, o Yuta no fim do mangá conseguiu chegar perto da resistência do Ryu, embora ainda fosse inferior, segundo o Sukuna. Além de tudo isso, ele também possui uma expansão de domínio que nunca vimos, porém baseado em sua técnica, deve ser uma daquelas com bastante foco em poder destrutivo, e não uma habilidade complexa. Provavelmente uma chuva de rajada de energia com acerto garantido, o que seria bem absurdo. Então, graças a tudo isso, eu acredito que ele seja capaz de vencer o Dagon com certa dificuldade. Em 18º lugar fica o Hakari Kinji, um dos feiticeiros mais poderosos de seu tempo, ao lado de Maki e Yuta, integrante do 3º ano do Colégio Jujutsu, antes de ser expulso pelo menos. Em sua base, ele já possui ótimos atributos físicos, mas o seu poder está totalmente ligado à sua expansão de domínio, que eu me recuso a explicar aqui porque é bem complexo e grande, mas tá aí as imagens na tela para quem quiser ler em detalhes. Mas resumidamente, se ele tiver sorte, ele consegue obter um jackpot, e nesse estado, o Hakari se torna imortal por 4 minutos e 11 segundos, pois ele obtém uma quantidade infinita de energia amaldiçoada, concedendo a ele uma regeneração quase perfeita com o uso da técnica amaldiçoada reversa automática. Seus atributos físicos também aumentam bastante, e ele basicamente derrota o inimigo na base da porrada, como fez com o Kashimo base. Mas como eu disse, a regeneração dele é só quase perfeita. Ainda é possível matá-lo caso consiga destruir sua cabeça ou simplesmente esperando que o jackpot acabe. Mas claro que o Hakari pode obter outro durante a luta. Como a técnica dele é baseada em sorte, é bem difícil de analisar, mas acho que essa é a posição ideal para ele, se ele conseguir pelo menos um jackpot durante a luta. E em 17º lugar fica Uraume, o braço direito de Ryomen Sukuna desde a Era Heian, sendo referida também como Estrela de Gelo, que já diz muito sobre sua técnica, que é bem simples também, emanação de gelo, mas juntar isso com seus atributos físicos a torna um verdadeiro monstro.
Muitas pessoas não notam quão absurdo ela ter enfrentado o Hakari durante toda a batalha contra o Sukuna. Afinal, ele ficava conseguindo jackpots e se regenerando constantemente com energia infinita. Mas ela não. Ela demonstrou uma resistência e estamina absurda para aguentar essa luta por tanto tempo e continuar igualada. E bem, o duelo terminou em empate, mas eu coloco ela acima, pois o Hakari precisou de muita sorte para chegar nesse resultado de empate. Afinal, nós vimos o quão facilmente ela causava danos absurdos no Hakari que o matariam na hora se não fosse pelo RST automático. Então basta a sorte do Hakari falhar uma única vez que a Urami obliteraria ele. E aliás, é até bem curioso que o Kusakabe chamou a Urami de monstro, dizendo que ela era uma imensa ameaça, mesmo tendo do lado dele o Yuta, Maki e o Hakari. Então aí tem coisa, né? E bem, ela tem potencial para ficar bem mais acima na lista. O problema é que Jujutsu Kaisen tem muito countering. Personagem A que vence personagem B que vence personagem C, embora que o personagem C vença o personagem A. Depende muito do que as habilidades de cada um seriam efetivas para as condições de vitória. Mas eu explico isso mais pra frente. Em 16º lugar fica o Mahito, outra das maldições do desastre que tacou o terror no arco de Shibuya, acabando com o psicológico do nosso menino Itadori, embora que atualmente ele tenha sido brutalmente mogado. Enfim, suas habilidades são uma das mais roubadas do verso, a transfiguração inerte que lhe permite moldar a alma do adversário que ele tocar, sendo basicamente hit kill. Ele também consegue manipular humanos transfigurados para o ajudar no combate, e possui uma das melhores defesas da obra, pois a única forma de causar dano no Mahito é atingindo sua alma, algo que nenhum personagem atrás nessa lista é capaz de fazer. Por isso, mesmo sendo mais fraco que o Hakari e o Uraume, eles não têm condições de vitória. E caso o Mahito expanda seu domínio, a luta acaba. Afinal, em sua expansão, a transfiguração inerte tem acerto garantido, derrotando seu inimigo na hora. Talvez o único até agora com condições de vencer o Mahito seja o Ishigori, com sua expansão de domínio, pois eu acho que o acerto garantido de uma expansão causaria danos no Mahito, mas não tenho certeza. Talvez ele seja imune à expansão de domínio que não atingem a alma, porque depende se a condição dele só receber danos caso acertem a alma dele seja um estado ou seja uma técnica. Porque se for uma técnica, pode ser burlada pelo acerto garantido de um domínio. Mas se for um estado existencial, aí não tem o que o domínio fazer. Mas nesse vídeo vou considerar que ele receba dano sim. De qualquer forma, creio que ele vence o Ishigori, pois nós nunca vimos o efeito da expansão dele. E se for apenas a explosão granita com acerto garantido, o Mahito conseguiria se regenerar por um tempo. E só basta um golpe dele para que consiga eliminar o Ryu. Sem falar que ele pode simplesmente expandir o próprio domínio e gerar uma colisão de acertos garantidos. E é difícil determinar quem seria vencedor dessa disputa. Talvez o Ryu, por ser um feiticeiro mais antigo e ter mais experiência, ou talvez o Mahito por ser um gênio do Jujutsu. Comenta aí quem você acha que venceria entre esses dois. Mas eu creio que essa seja a posição ideal para o Mahito. Em 15º lugar fica o Jogo, um dos personagens mais subestimados da obra, por infelizmente suas únicas lutas relevantes serem contra os dois mais fortes da obra, Gojo e Sukuna. Ainda assim, ele demonstrou feitos absurdos, sendo capaz de resistir a vários socos do Gojo fortalecidos pelo azul, sendo que o próprio Yuta e Hakari disseram que apenas um soco do Gojo foi suficiente para fazê-los vomitar e ficar basicamente incapacitados. E nós vimos isso sendo mostrado com o Gojo nocauteando a Uraume com um único golpe. E lembrando que a Uraume tem uma das maiores resistências pelo feito de ter encarado o Hakari por tanto tempo. Só apanhando basicamente. E ela ainda disse que mesmo após regenerar, o golpe do Gojo ainda doía dias depois, mas o Jogo Gold aguentou vários desses socos. E além disso, ele também resistiu ao vermelho do Gojo, mas claro que não foi em potência máxima, né? Ainda assim, o Jogo mostrou uma durabilidade absurda. Outro ponto interessante é que após lançar o meteoro no Sukuna, ele disse que nem mesmo o Sukuna conseguiria sair ileso desse ataque. E o Sukuna responde dizendo, isso se você acertasse. Ou seja, a Goku no Ban do Jogo é capaz de causar danos no Sukuna 15 dedos, que é muito mais poderoso que o Yuta, Hakari e Maki. O único problema é que é um ataque lento, diferente do próprio Jogo, que é absurdamente rápido, até mais rápido que o Yuta, aliás. Afinal, o Naobito Zenin é dito como o feiticeiro mais rápido da era moderna, só abaixo do Satoru Gojo, ou seja, o Naobito era mais rápido que o Yuta. E o Dagon, após enfrentá-lo, disse que talvez ele fosse mais rápido até que o Jogo, ou seja, ambos são relativos como os mais rápidos daquele momento, sendo superiores ao Okotsu, que demonstrou feitos de velocidade muito bons ao longo da obra. E indo para as técnicas dele, são realmente bem poderosas em combate. Ele consegue criar vulcões em qualquer local do cenário e lançar um jato de lava em seus oponentes. Também é capaz de lançar uns insetos explosivos e também possui uma expansão de domínio bem forte, tornando sua lava um acerto garantido, capaz de transformar a maioria dos feiticeiros em cinzas imediatamente. Graças a tudo isso, ele com certeza fica acima dos anteriores na lista. Se a Uraume tivesse uma expansão de domínio, aí a situação mudaria e ela ficaria acima. Mas sem isso, ela não teria contramedidas para o Kaikan Teiken. E
em 14º lugar fica a Maki Zenin, uma das personagens mais hypadas recentemente desde o episódio 4 da terceira temporada, onde ela massacra o clã Zenin. E bem, ela só atinge seu verdadeiro poder depois disso, após lutar em várias partidas de sumo e derrotar o Naoya Maldição. É dito pelo narrador que ela se tornou uma lutadora do mesmo nível do Toji Zenin. Afinal, ambos possuem a restrição celestial completa, que concede um corpo com os exatos mesmos atributos e habilidades, sendo elas a capacidade de sentir e enxergar coisas que ninguém mais consegue, sentidos aprimorados no geral. E pelo fato de não ter energia amaldiçoada alguma, é impossível prever seus movimentos e também é impossível prendê-los em uma expansão de domínio. E o acerto garantido não se aplica a eles. Isso tudo é realmente muito útil para enfrentar outros feiticeiros. E além disso, a Maki também possui a Katana Divisora de Almas, uma ferramenta amaldiçoada de grau especial, que possui a capacidade de ignorar a resistência de tudo que corta, pois inflige dano direto na alma. E as feridas causadas por essa espada não podem ser regeneradas pela técnica amaldiçoada reversa, a não ser que se consiga ver os contornos da própria alma, como Sukuna, algo que a maioria dessa lista não consegue. E quanto à velocidade dela, é bem absurda, já que ela se sentia confiante de que conseguiria desviar dos ataques do Naoya Maldição na velocidade do som. E o Naoya tinha basicamente a mesma velocidade do Naobito, que era mais rápido que o Yuta. E outro fator é o próprio Toji na batalha contra o Dagon, que deu uns speed blitz insanos nele, e teve sua velocidade elogiada também, o colocando relativo ao Naobito ou talvez até mais rápido, já que o blitz foi mais absurdo. E a Maki é nível Toji, como eu já disse. E por todos esses fatores, a Maki seria capaz de derrotar todos abaixo dessa lista, com exceção da Uraume. E aqui entra aquela parada de counter que eu citei antes. A Uraume não tinha meios de vencer o Mahito ou o Jogo, porém ela tem meios de vencer a Maki, mesmo que a Maki seja mais poderosa que o Mahito e o Jogo. Afinal, nós vimos a Uraume sendo capaz de erguer uma montanha de gelo e impedir a Maki, que não teve tempo de reação para se esquivar. E olha que ela nem tinha usado todo o poder, pois tinha dividido uma parte pro Itadori. Como a Maki não tem energia reversa, a Uraume conseguiria congelar o corpo dela e então quebrar o gelo, destroçando a Zenin. Mas claro que seria uma luta difícil, pois a Maki é muito rápida e conseguiria lançar cortes irreversíveis para a Uraume. Porém, eu acredito que as chances de vitória da Uraume são bem maiores. Mesmo assim, eu deixei ela atrás, pois ela não vence o Mahito por não conseguir atingir a alma e não vence o Jogo devido à expansão de domínio dele. Jujutsu Kaisen é bem complexo. Enfim, creio que essa seja a posição ideal para Maki. Bora continuar. E em 13º lugar fica o Yuta Okotsu. E aqui vai gerar polêmicas insanas. O Yuta apenas em 13º lugar. Afinal, muita gente considera ele o terceiro mais forte da obra original, só abaixo de Gojo e Sukuna. Porém, isso é um absurdo. O Yuta é um dos personagens mais superestimados da obra. E aqui eu vou trazer uma análise mais precisa. Bem, como eu já venho dizendo até aqui, o Yuta não é tão rápido como muitos dizem. Ele é mais lento que o Naobito, a Maki, o Jogo e etc. E tem muitos personagens ainda mais rápidos que esses. Isso já coloca o Yuta em problemas contra os próximos da lista. Ele tem um arsenal imenso de habilidades, o que é muito útil. E também tem a ajuda da Rika, que faz total diferença. Graças a isso, ele é capaz de vencer a Maki, mesmo que ela seja mais rápida, embora tenha dificuldades. Afinal, os cortes da Maki vão ser brutais e ele não conseguiria regenerar com energia reversa. A sua expansão de domínio também é bem poderosa, lhe permitindo utilizar todas as habilidades copiadas presentes em cada espada, e também adicionar qualquer uma dessas técnicas como acerto garantido do domínio, com a mais forte sendo a escada de Jacó. E ele também possui uma ótima liberação de energia reversa, que seria muito efetivo para derrotar os espíritos amaldiçoados como o Mahito e o Jogo. E bem, lá para o final do mangá, o Yuta copiou a técnica do Kenjaku e a usou para roubar o corpo do Gojo. Porém, mesmo assim, isso não sobe na lista, pois ele tem um tempo muito curto para usar o corpo do Gojo, apenas 5 minutos. E caso ele expanda o domínio, a técnica acaba instantaneamente após o fim do domínio. E além disso, o Yuta não conseguiu controlar direito as técnicas do ilimitado, mesmo com o Rikugan. E falhar em lançar um ataque no meio da luta pode ser decisivo. Tudo bem que ele tem um Mugen que impediria a maioria dos personagens de sequer acertá-lo, mas uma ótima condição de vitória é simplesmente esperar que o tempo do Yuta acabe, o que não seria tão difícil, já que pelo que vimos na batalha dele contra o Sukuna, ele estava bem fraco, se equiparando a um Sukuna totalmente enfraquecido após levar tantos danos e golpes na alma. Provavelmente era porque o próprio Yuta já estava cansado e não conseguia usar o fortalecimento de energia amaldiçoada no máximo. De qualquer forma, por feitos, não tem como colocar o Yuta no corpo do Gojo muito acima disso. Os próximos personagens da lista têm como vencê-lo. Em 12º lugar fica Yuki Tsukumo, uma feiticeira de grau especial que é uma das mais subestimadas do verso. Provavelmente por ter enfrentado Kenjaku, que também é um dos mais subestimados. Mas enfim, ao analisar corretamente, percebemos o quão poderosa ela é. A técnica dela é extremamente forte, lhe permitindo adicionar massa imaginária ao seu corpo,
sem perder velocidade. E com isso, ela consegue desferir golpes devastadores. E ela também conta com o suporte da Garuda, um Shikigami que também é afetado pelo Bombay. Então também recebe massa imaginária e pode ser lançado pela Yuki como projétil destrutivo, ou pode se agarrar no oponente e deixá-lo incapaz de se mover. É realmente bem útil em batalha. Além disso, ela possui uma expansão de domínio que infelizmente nunca vimos seu efeito. E eu tenho até medo de como seria essa técnica de massa imaginária com acerto garantido. E aliás, por ser uma das feiticeiras mais experientes de seu tempo, provavelmente o seu domínio tem um ótimo refino. Ela também possui um domínio simples, então ela tem contramedidas de sobra para expansões de domínio, o que é bem importante. Ela também mostrou feitos que a colocam acima do Yuta em atributos de combate, principalmente velocidade. Mas eu explico isso melhor na parte do Kenjaku. De qualquer forma, eu acredito que ela vence a todas abaixo na lista, inclusive o Yuta, e seria uma batalha bem interessante, né? Já que ambos possuem um Shikigami de apoio, a Rika e a Garuda. Seria basicamente um 2v2, mas com muita dificuldade, a Tsukuma seria vitoriosa. Claro que o Yuta tem grandes chances de vencer também, graças a seu vasto arsenal de técnicas e tudo mais. É uma batalha bem equilibrada. Comenta aí o que você acha, embora eu já imagine o que a maioria acha. E em 11º lugar fica o Toji Zenin, um dos maiores aura farmers da obra e também causador dos principais eventos trágicos, o fantasma do clã Zenin e o assassino de feiticeiros, portador da restrição celestial completa que lhe concede atributos físicos e percepções absurdas, que eu já citei na parte da Maki. E aliás, você deve estar se perguntando como o Toji está 3 posições acima da Maki se ambos têm os exatos mesmos atributos físicos. E bem, a resposta de tudo isso está no arsenal do Toji, já que eu estou considerando ambos portando as armas que eles realmente tiveram acesso durante a obra. E o arsenal do Toji é absurdo. Ele possui uma maldição em seu corpo que serve como um inventário para guardar várias armas, o que é bem útil. E dentre essas armas tem a própria katana divisora de almas, a original, o que já igualaria ele a Maki. Mas além disso, ele também possui provavelmente a arma mais forte de Jujutsu Kaisen, a lança invertida do céu, que ele usou para derrotar o Satoru Gojo. Afinal, essa espada tem a capacidade de anular qualquer técnica amaldiçoada. Com isso, ele conseguiu atravessar o Mugen. E além disso, o Toji também possui uma corrente que ele consegue acoplar com a lança invertida do céu. Dessa forma, ele consegue lutar a longa distância, girando a arma para todo lado e anulando qualquer técnica, como ele pretendia fazer caso o Gojo lançasse um vermelho ou azul. Essa espada é tão roubada que ele consegue até desfazer expansões de domínio, como vimos ele fazendo contra aquela maldição lançada pelo Geto. Ele simplesmente corta a barreira do domínio e o desfaz. E lembrando que naturalmente ele já é imune ao acerto garantido de domínios. E outra coisa que faz parte do seu arsenal é um exército de insetos amaldiçoados, que ele usou para distrair o Gojo e conseguir chegar atrás dele e atacar com a espada. Por isso, eu creio que ele seja capaz de derrotar o Yuta e a Tsukumo, pois poderia anular todas as técnicas lançadas contra ele, e até desfazer os domínios dos dois. E então, usar a katana divisora de almas para ignorar a durabilidade e causar danos irreversíveis. E se calhar, ele até usa aquela Glock para meter bala, fi. Depois que inventaram a pólvora, Jujutsu virou dança. Brincadeiras à parte, os atributos do Toji, somados ao seu arsenal incrível de ferramentas amaldiçoadas, e até mesmo espíritos amaldiçoados, o permitem estar nessa posição elevada, sem falar na sua inteligência de combate excepcional. Porém, nada disso seria capaz de derrotar os próximos da lista. Infelizmente, o Gold não entra nem no top 10. Só tem monstro daqui pra frente. Mas antes de ir pra melhor parte, só queria lembrar vocês aí de deixar o like, se inscrever no canal pra me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Dito isso, bora continuar. Em 10º lugar fica o Marulu. E abrindo o top 10, temos o primeiro personagem de Jujutsu Kaisen módulo, o Maru, um extraterrestre da raça dos Simurianos, que veio pra Terra em busca de um lar. E bem, ele possui uma das técnicas mais absurdas de Jujutsu. O cara consegue controlar a natureza e inverter suas propriedades, tipo tornar água em gelo e depois voltar ao normal, manipular efeitos gravitacionais e até mesmo manipular o espaço, desorientando totalmente o inimigo. É realmente bem versátil e poderoso. Mas a coisa mais impressionante nele são os atributos físicos. O cara tava saindo na porrada de igual para igual contra um usuário de restrição celestial, o Tsurugi. Ou seja, alguém com a mesma força, velocidade e resistência que a Maki e o Toji. E o Maru solou em pouco tempo de luta. Mas isso por si só não o colocaria acima de Maki e Toji necessariamente, já que ali o Tsurugi não tinha uma arma do mesmo tier e não tem o mesmo nível de inteligência ou experiência. Porém, após ser derrotado, o Tsurugi consegue se fundir com a Rika, aumentando ainda mais seus atributos físicos e ganhando uma reserva quase infinita de energia amaldiçoada, mesmo sendo um usuário de restrição celestial. O cara quebrou o sistema. E mesmo assim, o Maru estava conseguindo tancar essa anomalia do mundo Jujutsu. Resistiu a vários golpes e acompanhou a velocidade em alguns momentos. O Tsurugi puxa a katana divisora de almas e mesmo assim só consegue fazer um corte superficial no Maru. O ET foi tão foda que o Tsurugi se viu obrigado a sacrificar a fusão com a Rika em busca de um aumento ainda maior de velocidade.
para desferir um golpe decisivo e vencer a luta. Ou seja, o Maru dá um ult status brutal nos personagens abaixo da lista, principalmente em resistência. Então ele solaria a Maki assim como fez com o Tsurugi base, com só um pouco mais de dificuldade. Quanto ao Yuta e Yuki, suas únicas chances seriam com a expansão de domínio. Porém, a velocidade e força superior do Maru, juntamente a sua técnica amaldiçoada super poderosa, provavelmente seriam capazes de encerrar a luta antes de ser derrotado por um domínio. Principalmente pois o domínio da Yuki a gente nunca viu o efeito, e o domínio do Yuta não é daquele tipo que dá hit kill, é dano contínuo ao longo do tempo. Então acho que o Maru sola. Aliás, talvez a manipulação espacial dele impeça os feiticeiros de expandir seus domínios. Afinal, eles precisam ter uma boa noção do espaço para usar as técnicas de barreira. Mas mesmo que não interfira em expansões de domínio, essa habilidade é muito quebrada. Ele consegue desorientar totalmente o oponente enquanto lança ataques devastadores. O Toji até conseguiria anular a técnica dele com a lança invertida do céu, somada à corrente, mas ainda assim ele é sobrepujado no combate mano a mano e seria derrotado. Os humanos e maldições até aqui seriam superados por essa força alienígena monstruosa, o que não é o caso dos próximos humanos da lista. E só um adicional aqui. Só após eu escrever essa parte do Maru, foi revelado basicamente que a técnica dele faz de tudo e mais um pouco. Só que é mais pra conveniência de roteiro e não foi mostrado algo que necessariamente seja usado pra vencer um oponente, além do que eu já citei. Mas no futuro eu trago um vídeo específico analisando o poder do Maru. Bora continuar. E em nono lugar fica o Tsurugi Okutsu, o neto do Yuta e Maki, que herdou a restrição celestial de sua avó. E bem, eu já expliquei bastante o nível de força dele na parte do Maru, então não preciso me prolongar muito aqui. Mas bem, ele ser acima do Maru é canônico. Afinal, após sacrificar a Rick e ganhar aquele boost de velocidade, ele só não matou o Maru pois não quis. O próprio Maru disse que se ele tivesse concluído o ataque, ele teria vencido. Ainda assim, é meio debatível. Afinal, o Maru foi nerfado após o Yuji desmantelar os espíritos amaldiçoados, lançando um imenso fardo no corpo dele. Pois sempre que um Kalian, o espírito amaldiçoado, morre, os Simurianos da tribo de Rumel recebem um grande dano que às vezes leva até a morte. No caso dos Kalians, pelo menos. E mesmo após isso, o Tsurugi fundido com a Rika só conseguiu causar um corte superficial nele, e precisou usar um voto vinculativo para sacrificar o poder da Rika em troca de um boost imenso de velocidade. O Maru é realmente monstruoso e poderia muito bem ficar no top 9, mas como não sabemos o nível exato de nerf que ele recebeu após a morte dos espíritos amaldiçoados, ou o nível de buff que o Tsurugi recebeu após o voto vinculativo, e pelo fato do Maru ter declarado que perderia se o Tsurugi efetuasse o ataque final, eu vou deixar as coisas assim. Tsurugi acima com extrema dificuldade para vencer. Em oitavo lugar fica o Hajime Kashimo, e voltando para Jujutsu Kaisen clássico, temos o Deus do Trovão, o mais forte do período Edo, que atravessou as eras com a ajuda do Kenjaku para enfrentar Hyomen Sukuna, e embora não tenha durado muito tempo. Enfim, o Kashimo é extremamente poderoso e também é muito subestimado, por dois motivos: não ter uma expansão de domínio e ter sido humilhado pelo Sukuna. Mas antes de falar sobre isso, primeiro devo falar sobre a forma base do Kashimo, que já é muito poderosa. O cara saiu na mão com o Hakara Jackpot, que é nivelado ao Yuta, baseado em várias citações. Só usando fortalecimento de energia amaldiçoada, o cara já é top tier, se aproveitando de sua energia amaldiçoada ter propriedades elétricas. E após o Hakari vencer, ele mesmo disse que não sentiu que venceu. Afinal, o Hajime nem usou a técnica inata dele, e nós só vemos o monstro que ele se torna ao usar inata mais pra frente, na batalha contra o Sukuna. E muita gente ignora quão absurdo o Kashimo foi nessa luta. Eu até fiz o vídeo inteiro explicando sobre a potência dele, que vai estar passando aí no card pra você assistir depois. Mas resumindo aqui, após ativar o modo Amber e o Sukuna ativar a True Form, eles trocaram golpes. E nós vemos que o Kashimo conseguiu reagir de frente, mesmo tendo 2 braços a menos. E ele só foi superado pela força e membros extras do Sukuna, e não pela velocidade. E ele também foi capaz de desviar do corta-mundo em pleno ar, embora tenha tido o aviso do Sukuna. E bem, na segunda investida, o Sukuna já tinha percebido que o Kashimo era rápido demais, então ele precisou usar o Kamutoki para gerar uma distração. E a prova de que o Sukuna usou o raio do Kamutoki como distração é porque ele já tinha visto anteriormente que o Kashimo era imune a golpes elétricos. Então é óbvio que o Sukuna só usou para cegá-lo temporariamente e poder aparecer atrás dele. E mesmo assim, o Kashimo percebe e tem tempo de reação para se virar enquanto prepara um ataque, mas já era tarde demais. E o Sukuna consegue novamente se aproveitar dos membros extras e força superior para encerrar a luta. E, enfim, aqui vimos que o Kashimo tinha o mesmo nível de velocidade que o Sukuna True Form em sua versão mais poderosa, antes de receber todos os danos que viriam posteriormente.
E isso o coloca muito acima de personagens como a Maki, que tomou um Speed Blitz insano do Sukuna quando ele decidiu levar a sério, e o Yuta, que teve a ajuda do Itadori e Rika para enfrentar um Sukuna mais enfraquecido e que só podia usar 2 braços, pois os outros 2 estavam ocupados para manter a sexta Okavime ativa, e mesmo assim não demonstrou a mesma velocidade do Deus do Trovão. E como eu já disse, o Yuta é mais lento que a Maki. Enfim, mesmo sem expansão de domínio, o Kashimo dá Speed Blitz em todos abaixo na lista, e conseguiria os derrotar com ataques devastadores, como as ondas eletromagnéticas que evaporam tudo. Talvez o único que ele não vença seja o Mahito, pois ele realmente não mostrou nada que pudesse ferir a alma do Mahito. E nem a energia reversa que detona espíritos amaldiçoados ele mostrou. Embora que, para se regenerar, o próprio modo Amber serve bem, pois o corpo dele se torna eletricidade e é super maleável. E nós vemos ele regenerando a mão após levar o corte do Sukuna. Enfim, a partir de tudo isso que eu disse, acho que essa é a posição ideal para o Hajime. E se quiser entender melhor sobre o scaling dele, veja o vídeo específico sobre o Kashimo que eu mencionei anteriormente. E aliás, muitos personagens desse vídeo vão ganhar vídeos próprios futuramente, analisando o poder e escalonamento de cada um com detalhes mais aprofundados. Mas agora, bora continuar. Em 7º lugar fica Yorozu, uma feiticeira da era Heian que também foi reencarnada pelo Kenjaku para participar do jogo do abate, roubando o corpo da Tsumiki, a irmã do Megumi. E bem, a única batalha dela foi contra o Sukuna 16 dedos no corpo do Megumi, e na forma base ela se demonstrou tão rápida quanto o Sukuna 16 dedos. Ambos conseguiam reagir aos golpes um do outro até que a Yorozu ativa a armadura de insetos, que é o ápice da técnica de construção. E nessa forma ela começou a dar Speed Blitz no Sukuna, atacando tão rápido que ele não conseguia reagir, e realmente causando danos que ele precisou regenerar com o servo circular. E esse efeito é absurdo. Afinal, nós vimos o quão fácil o Sukuna derrotou o Ishigori, que deu um trabalho imenso pro Yuta derrotar. E outro momento que percebemos a potência da Yorozu é quando analisamos qual o nível de poder do Sukuna Trueform após a batalha contra o Gojo. E nisso, o próprio Sukuna nos dá a resposta. Durante a batalha contra Itadori e Yuta, o Sukuna usa o desmantelar e não consegue os matar. E então, ele diz que a resistência deles não era maior que a do Ishigori, mas da mesma forma que foi contra ele, seria necessário um toque direto para os finalizar, pois quando o Sukuna toca em seu oponente, ele ativa o Cleaver, que se adapta à resistência do alvo, para cortá-lo de uma vez só. Ou seja, baseado nessa frase, concluímos que aquele Sukuna Trueform estava em um nível de liberação e fortalecimento de energia nivelado ao Sukuna 16 dedos que matou o Ryu e enfrentou Yorozu. Talvez até um pouco mais fraco, pois ele conclui que o Yuta e Yuji eram menos resistentes que o Ishigori, e mesmo assim o desmantelar não era o suficiente. Mas enfim, o ponto aqui é que o nível de velocidade, força e resistência daquele Sukuna que enfrentou os feiticeiros após o Gojo era igual ou inferior ao Sukuna que enfrentou a Yorozu. E aí é só comparar aquele Sukuna enfrentando vários oponentes de uma vez e saindo na vantagem, dando Speed Blitz na Maki, que era mais rápida naquele momento, e simplesmente solando geral só no mano a mano. Já contra a Yorozu, com a armadura de inseto, ele tava tomando um couro, nem conseguia reagir aos ataques dela direito. E claro, ele venceu. Não tô falando aqui que a Yorozu era mais poderosa que aquele Sukuna, nem de longe. Porém, ele venceu usando todo o arsenal das 10 sombras, mas ele foi superado em atributos físicos. Ele venceu por habilidades variadas, não por poder em si. Então concluímos que a Yorozu daria Speed Blitz em todos abaixo na lista, até no Kashimo, pois o Kashimo tinha a mesma velocidade daquele Sukuna Trueform, que como já analisei aqui, tinha um poder parecido com aquele que enfrentou a Yorozu, aquele que foi totalmente superado pela Yorozu em velocidade. E além disso, a técnica de construção dela também é muito versátil, conseguindo materializar de tudo para atacar ou defender, ou simplesmente lançar golpes de metal líquido super rápidos. E o ápice da ofensiva dela é a Esfera Perfeita, que literalmente tem pressão infinita e simplesmente apaga qualquer um com um toque. E ela consegue adicionar essa Esfera Perfeita como um acerto garantido do seu domínio. É absurdo demais o hacks dela. Ela iria dar uma surra em muitos dos personagens que apareceram até agora ao mesmo tempo. E aliás, o plano dela era esse mesmo. Assim como o Sukuna decidiu usar o rosto do Megumi para ter vantagem contra outros feiticeiros, usando manipulação emocional, a Yorozu pretendia usar o rosto da Tsumiki com os mesmos propósitos, dizendo que seria muito útil no futuro próximo. Então, após derrotar o Sukuna, ela pretendia atacar os outros feiticeiros amigos do Megumi, e veríamos algo parecido com o que foi no arco final, os feiticeiros se juntando contra a Yorozu, assim como fizeram com o Sukuna. Mas eles teriam problemas maiores dessa vez, porque a Yorozu teria expansão de domínio desde o começo com aquele
acerto garantido hit kill. E ela ter esse nível de força absurdo faz todo sentido com a narrativa. Afinal, ela é da Era Heian, a era de ouro do Jujutsu, onde possui os feiticeiros mais poderosos da história, na média. E é dito que em questão de liberação de energia, ela não ficava para trás de nenhum dos grandes guerreiros da Era Heian. E que após criar a armadura de inseto, ela solou os melhores feiticeiros da Era Heian ao mesmo tempo. Tudo indica que ela era a segunda mais forte do seu tempo, só abaixo do Sukuna. Então, de fato, ela seria o terror da Era Moderna, a rainha da Era Heian. Em sexto lugar fica o Kenjaku, o feiticeiro que verdadeiramente atravessou as eras de forma consciente, pulando de corpo em corpo, até roubar o corpo de Suguru Geto, selar o Gojo e iniciar o jogo do abate, com seu objetivo final sendo assimilar todos os japoneses com o Tengen e criar uma super maldição. Só por curiosidade. Mas enfim, eu vejo ele sendo muito subestimado pela comunidade, principalmente pela forma que ele foi derrotado pelo Yuta. Porém, a galera ignora totalmente todos os detalhes por trás dessa vitória do Yuta. Aquilo não foi uma luta justa e nem foi um V1, foi um plano arquitetado para vencer o Kenjaku, que primeiro consistia no Takaba chegar e cansar ele, acumulando danos e tals, e no fim, usar seu hacks para impedir que o Kenjaku percebesse a aproximação do Yuta. Mas mesmo assim, o Kenjaku cansado teve velocidade de reação e se virou enquanto ativava o sistema de antigravidade. Porém, o Aoi todo usou o Boogie Woogie para teleportar o Yuta para as costas do Kenjaku. E só aí ele foi capaz de desferir o golpe fatal. Então não, o Kenjaku tá longe de ser mais lento que o Yuta. Ele é muito mais rápido. O Yuta precisou de distração e teleporte para dar blitz no Kenjaku cansado após enfrentar o Takaba. E aliás, é curioso como todas as lutas com o Kenjaku foram 3v1 com planejamento por trás. A batalha contra Yuki Tsukumo, Chose e Tengen foi exatamente assim também. Mas no caso da Tsukumo, o Kenjaku realmente chegou a duvidar de se conseguiria derrotar aquela fera. E a batalha realmente teria sido bem diferente e bem mais difícil para ele se ela tivesse expandido o próprio domínio ao invés de seguir o plano do Tengen, como ele mesmo disse. Claro que o Kenjaku ainda venceria, até porque a expansão dele não tem barreira e quebraria o domínio da Yuki. Só que demoraria um pouco mais, ela ia dar umas porradas ainda, enfim, tomaria um rumo diferente. Já quanto ao Yuta, ele dizia que não era nada demais e que não sabia o que vinham nele. E com razão, o cara precisou da emboscada mais injusta possível pra vencer. E claro, nesse vídeo aqui tá até parecendo que eu sou hater do Yuta, mas não, eu até gosto bastante dele. Ele tem um design muito foda, poderes muito da hora e tudo mais. Só que o nível que a comunidade coloca ele me deixa irritado, mano, porque o cara não é tudo isso. Mas enfim, os outros atributos físicos dele também são muito bons, resistindo a vários golpes da Yuki Tsukumo, que possui uma das inatas que concede a maior força de ataque. Afinal, ela literalmente adiciona massa imaginária no corpo dela sem perder velocidade. E força é massa vezes aceleração. Então é brutal aqueles socos dela e o Kenjaku resistiu a muitos. E seu poder destrutivo também é muito bom, principalmente com o Uzumaki ou Mini Uzumaki, que é quase um Kamehameha aquilo. Mas a real força do Kenjaku está em seu arsenal absurdo de técnicas. A manipulação de maldições por si só já é muito versátil. Mas além disso, ele também mostrou poder de gravidade e antigravidade e uma expansão de domínio sem barreiras. E é graças a todo esse leque de habilidades que ele é capaz de vencer a Yorozu e o Kashimo, mesmo sendo bem inferior em atributos físicos. O Kashimo é mais rápido e mais forte que ele, porém o Kenjaku conseguiria compensar isso em números, lançando várias maldições. E se ele expandisse o domínio, seria o fim da luta, pois o Kashimo não tem contramedidas e a expansão do Kenjaku é um ótimo counter contra o Kashimo, pois literalmente gera uma gravidade enorme e impossibilita o Kashimo de se mexer, inutilizando sua velocidade. E mesmo que o Kashimo ativasse a sexta Okavime, não ia durar muito tempo. O domínio do Kenjaku é dito várias vezes ser muito mais poderoso que o normal, porque a maestria que ele tem em técnicas de barreira é outro nível, e o domínio simples dele também é absurdo de forte. Sem falar que a diferença de velocidade entre o Kashimo e o Kenjaku não é tão grande assim, comparada à diferença do Kashimo para Maki e Yuta, por exemplo. Então o Kenjaku conseguiria utilizar suas habilidades para vencer a luta. Contra Yorozu, o blitz que ele toma é ainda maior, mas ele também conseguiria vencer utilizando versatilidade de técnicas, da mesma forma que o Sukuna fez. Tava tomando um couro, mas usou a versatilidade e os hacks das 10 sombras para superar aquela situação. O Kenjaku conseguiria fazer o mesmo com seu arsenal de maldições e a técnica de gravidade. Lembrando que tem várias maldições que tem expansão de domínio, tá ligado? E habilidades muito roubadas como anulação de conceitos. É simplesmente absurdo que o arsenal dele é capaz. E caso houvesse uma colisão de domínios, o Kenjaku venceria por ter uma expansão sem barreiras. Ele destruiria o domínio da Yorozu por fora e venceria. Aliás, talvez o Kenjaku fosse capaz de ignorar a diferença de velocidade e criar uma barreira de gravidade em volta de si. Dessa forma, tanto o Kashimo quanto a Yorozu ficariam muito pesados ao se aproximar dele, e não conseguiria atacar direito. O Kenjaku é outro monstro da Era Heian, o feiticeiro mais experiente da história, e graças ao seu leque de habilidades absurdo, ele solaria todos abaixo nessa lista. Teria extrema dificuldade contra a Yorozu, mas venceria. E agora vamos continuar, porque a partir daqui a escala de poder vai subir absurdamente
absurdamente. Só os God Tiers do verso. E aqui que vai ter as polêmicas de verdade. Em quinto lugar fica o Mahoraga, o divino general imoral da espada de 8 cabos. Mahoraga, o Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras, que nunca foi domado por ninguém além de Ryomen Sukuna. E bem, eu sei que ele é parte de uma técnica e não um feiticeiro, maldição ou alien com vontade própria. Porém, ele é tão poderoso e tão farmador de aura que eu decidi dar a ele um espaço exclusivo no rank. E aliás, durante rituais de invocação, ele age por conta própria, sem obedecer ordens de ninguém. Então isso conta também, né? Enfim, o Mahoraga possui o hacks mais poderoso de Jujutsu Kaisen, a capacidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno, se tornando imune e desenvolvendo contramedidas perfeitas. Isso chegou a um nível tão absurdo que na batalha contra o Dabura ele começou a se adaptar à própria existência do oponente. E já eu comento mais sobre isso. A primeira vez que ele aparece, ele enfrenta o Sukuna 15 dedos lá em Shibuya, e vemos que a adaptação dele é extremamente rápida. Em pouquíssimos ataques, ele se tornou imune a todos os golpes de corte do Sukuna, até mesmo a expansão de domínio. Ele se adaptou ao próprio conceito de corte, e só foi derrotado pelo uso inédito do Fuga, explodindo tudo. Depois, ele aparece contra Yorozu, e consegue se adaptar totalmente à técnica dela por ter se adaptado ao metal líquido em si, que era a base de todos os ataques. Então, mesmo ataques novos, como a Esfera Perfeita, já eram ineficazes. Um pouco mais à frente, o General Divino tem sua fatídica batalha contra o mais honrado entre o céu e a terra, Satoru Gojo. E aqui vemos que a velocidade de adaptação depende da complexidade da técnica. Como o ilimitado do Gojo é bem complexo, envolvendo conceitos matemáticos e físicos, o Mahoraga precisava de vários giros para cada técnica. O Sukuna precisou apanhar em 4 expansões de domínio para que o Mahoraga se adaptasse ao Muryoku-Sho. Precisou de 4 giros para se adaptar ao Mugen. Precisou receber o vermelho 2 vezes e ainda estava em processo de adaptação mesmo no final da luta. E o azul não foi mostrado exatamente quando ele se adaptou, mas o Gojo usou várias vezes durante a luta também. Enfim, contra o Satoru, o Mahoraga tem grandes dificuldades para se adaptar. Mas na luta contra o Dabura, no mangá recente de Jujutsu Kaisen Módulo, vemos novamente uma adaptação super rápida. Em poucos golpes, o Mahoraga conseguiu se tornar imune às técnicas do Simuriano. Porém, ele seguia evoluindo mais rápido que o próprio Mahoraga e ganhando técnicas novas. E talvez o Mahoraga tenha se adaptado a essa evolução rápida do oponente e começou a se adaptar à própria existência dele, após certo tempo de luta, para se tornar imune a qualquer coisa nova que o Dabura viesse a aprender. Mas eu também tenho outras interpretações sobre o que foi aquela adaptação existencial e sobre quem foi o vencedor dessa luta que não teve desfecho. No futuro eu trago um vídeo específico sobre esses temas. Enfim, os atributos físicos do Mahoraga também são muito absurdos e até confusos, pois em vários momentos da batalha dos mais fortes, ele se mostrou mais rápido que o próprio Gojo e Sukuna. Vemos isso, por exemplo, na cena onde o Gojo lança o vermelho aos céus e o Sukuna pede desesperado pro Mahoraga ir até lá desfazer o azul. E o general chega lá bem antes do Gojo, que só consegue superar a velocidade dele usando a atração do azul. E o Sukuna também pega carona no Mahoraga, saindo das sombras para atirar no vermelho. Outro momento é o Mahoraga conseguindo lançar um corte no braço do Gojo sem que ele consiga desviar. Embora que ali pode-se dizer que o Gojo foi pego de surpresa, alguma coisa assim, mas é bizarro esses feitos. Pensar na ideia de que o Mahoraga era o mais rápido daquele combate. Embora que seja consistente até. Ele estava conseguindo acompanhar o Dabura e ser até mais rápido em alguns momentos. E o Dabura é nível Ryomen Sukuna dito em vários momentos. Na questão de força, também é muito boa. Durante a luta com o Sukuna, ele foi capaz de arremessar o rei com pura força bruta em vários momentos. E também foi capaz de esbagaçar o Dabura na porrada, fazendo ele sangrar. E embora que na luta contra o Gojo, o honrado tenha demonstrado uma força física maior que a do próprio Mahoraga. Lá era o Gojo que estava batendo e empurrando aquele armário 4 portas branco. Mas em geral, a força dele, na sua versão de Jujutsu Kaisen módulo pelo menos, está equiparada com os top tiers. Porém, sua grande fraqueza é sua durabilidade. Nesse quesito, ele é bem inferior aos mais fortes, sendo obliterado por ataques até que básicos. O Gojo mesmo pretendia apagar o Mahoraga com apenas um vermelho, já o Sukuna aguentou vários vermelhos. O Roshi Restrito também foi capaz de apagar o Mahoraga completamente, já o Sukuna resistiu. E olha que o Sukuna já não estava na melhor forma, né? Ele já estava enfraquecido de todo aquele combate, enquanto o Mahoraga não enfraquece, né? Ele vai se adaptando e evoluindo. Então, de fato, a fraqueza do Mahoraga é a resistência, que até faz sentido para equilibrar esse monstro. Ele consegue se adaptar a tudo caso não seja apagado em um único golpe. Então, se a durabilidade dele fosse muito alta, o bicho ia ser invencível. Então, por isso, ele fica nessa posição, pois creio que todos acima da lista são capazes de destruir o Mahoraga com apenas um ataque. No entanto, seria uma batalha bem difícil se considerar a coerência de personagem. Eles começariam atacando sem se importar muito e teriam que entender sobre a adaptação primeiro para aí sim atacar com tudo com uma habilidade nova. E quanto aos abaixo na lista, o Mahoraga oblitera sem nem precisar se adaptar basicamente, só por ter feitos de força e velocidade muito melhores. Em quarto lugar fica o Dabura Kara,
Barba, o Simuriano mais forte que solicitou à humanidade que enviassem seu guerreiro mais forte para saírem na porrada. Então travou um duelo épico contra uma Horaga. Sua técnica inata é feita de luz e de um conceito que não pode ser descrito em palavras, mas que é basicamente intenção assassina em forma tangível, algo bem bizarro. Inicialmente, ele começou atacando uma Horaga com uma chuva de disparos de luz, que destruíam boa parte do corpo do general. Porém, após a primeira adaptação ocorrer, o Dabura se viu obrigado a utilizar sua técnica para acelerar o próprio corpo a uma velocidade próxima da luz, e então acumular energia cinética para liberar de uma vez em um chute, gerando uma imensa explosão. Porém, o Horaga já estava parcialmente adaptado e consegue sobreviver por muito pouco, ficando só um filetinho dele voando. E nesse estado de aceleração, o Dabura é dito ter alcançado uma velocidade nunca antes vista pela humanidade, supostamente o colocando acima de todos dessa lista em velocidade. O que até pode ser verdade, mas lembrando que o Gojo segue sendo mais rápido ao utilizar o azul, pois ele comprime o espaço e se move numa velocidade dita ser instantânea. Então, tecnicamente, ele não está acelerando e se movendo pelo espaço, ele se move junto ao próprio espaço que ele distorce. É um conceito parecido com o motor de dobra de Star Trek, que é até um conceito estudado na física mesmo, com uma possibilidade de superar a velocidade da luz. Então faz sentido o Gojo com o azul não ter sido considerado naquela frase sobre o Dabura. Mas enfim, esse chute em velocidade subluminal gera danos até no próprio Dabura. Afinal, o conceito físico é aplicado aqui de forma até coerente e até o ar se torna sólido, dada a velocidade absurda que o Dabura alcança, aumentando em muito a resistência do ar. E graças a isso, ele destruiu a própria perna ao realizar o golpe. E é aí que ele simplesmente aprende a usar energia reversa com puro raciocínio. Então regenera sua perna e após isso ele vai mais além ainda e aplica energia reversa na própria técnica e consegue reverter o efeito, gerando uma esfera de escuridão, que infelizmente nunca foi explicado o que faz e eu nunca vou perdoar a Akutami por isso. Fazer um conceito tão interessante e não explicar. Daí o que sobra é fazer teoria do que seria a reversão da luz. Tem vários cenários possíveis usando física e todos geram poderes bem insanos, como absorção de energia, massa infinita, destruição celular e até viagem no tempo. E talvez essa última seja a correta, pois logo depois o Dabura simplesmente desperta uma expansão de domínio após observar a técnica de barreira do Maru usada para ocultar a Naunax, a nave deles. E seu domínio se chama algo como Terra Estrangeira da Penumbra Travessia Reversa. Ou seja, esse Travessia Reversa indica que a reversão da luz realmente quebra o conceito de causa e efeito e retrocede todos os processos, basicamente voltando no tempo. O que contra uma Horaga é curiosamente interessante, pois possivelmente seria capaz de retroceder a adaptação dele e voltar ao estado onde ele pode ser derrotado até pelos ataques de luz. Mas enfim, futuramente eu trago um vídeo específico sobre a técnica do Dabura com todos os efeitos possíveis daquela esfera de escuridão e da sua expansão de domínio. E também um vídeo sobre a inteligência dele, né? Já que é ridículo o quão fácil ele aprende as técnicas mais complexas do mundo Jujutsu. O cara bota o Gojo e Sukuna no bolso em questão de intelecto e talento, mas na questão de poder, o assunto é outro. Eu creio que essa seja a posição ideal pro Dabura, pois ele não é capaz de derrotar os próximos da lista, pela questão das habilidades específicas de cada um. Mas de fato eu gostei muito do personagem, do seu desenvolvimento como guerreiro, e gostaria que ele ficasse mais acima, mas infelizmente não tem como. Enfim, bora continuar. Em terceiro lugar fica o Yuji Itadori, e aqui vai gerar a maior polêmica do vídeo provavelmente, pois é surreal o quão superestimado o Yuji está sendo pela comunidade atualmente. Eu simplesmente não entendo de onde está vindo tanto glaze. Muitos dizem que o Itadori atual venceria o Gojo e Sukuna ao mesmo tempo sem dificuldades. É um negócio bizarro. Afinal, o Itadori de Jujutsu Kaisen módulo mal tem feitos. O cara é pura narrativa e suposição. E mesmo assim, ainda não explica como ele seria superior a Gojo e Sukuna, e mais ainda por uma margem tão grande. Mas enfim, vamos lá para os feitos de fato que o Yuji mostrou em Jujutsu Kaisen módulo. Em sua primeira aparição, ele mostrou um enorme refino com a manipulação de sangue, lançando vários disparos para direções diferentes e derrubando vários humanos e simurianos ao mesmo tempo. E cada um daqueles disparos possuía veneno que os incapacitava rapidamente. Tudo isso mostrou um grande contraste em comparação à sua versão de Shinjuku, que não conseguia nem fazer a convergência sozinho. Porém, um dos simurianos pulou do prédio e atacou o Yuji, que foi capaz de criar uma barreira de cortes igualmente o Sukuna fez contra o Yuta, e nem chegou a encostar na arma do simuriano. E depois ele liberou sua energia amaldiçoada e o feiticeiro que estava ali perto disse que ele só foi capaz de sentir a energia amaldiçoada no momento exato do golpe, mostrando a enorme precisão do Itadori,
que logo depois desfere um Black Flash contido no Simuriano, indicando que agora ele de fato é capaz de usar o fulgor negro à vontade. Mais à frente nesse capítulo, vem a cena que desencadeou toda essa superestimação do Yuji, quando os espíritos amaldiçoados de Tóquio começam a fugir do Dabura e se espalham pela cidade. Então, o Itadori lança um desmantelar gigantesco, ou melhor, 2, e então destrói todos os espíritos de uma vez. E ok, realmente foi muita farmação de aura, mas vamos com calma, galera. Foi só um ataque grande. Isso mostra que o Yuji está com uma liberação de energia muito boa, mas falta muito para dizer que vence os mais fortes. E outra, muita gente fala que um simples corte do Yuji causou mais destruição que o Fuga ou o Vazio Roxo. Mas não, aquelas duas explosões não foram pelo nível destrutivo do Yuji, foi simplesmente o efeito das maldições morrendo. É dito pela Uraume no capítulo 216 que quando as maldições morrem, elas se tornam pó, devido a uma reação de desaparecimento. E nós literalmente vemos cada maldição virando pó com o corte do Yuji passando. Aquelas duas supostas explosões gigantes são apenas o pó de todas as maldições que morreram. O único feito aqui é o fato do desmantelar ter sido gigante e com enorme alcance, mostrando uma liberação de energia nessa técnica maior do que a do próprio Sukuna. Mas nem faz sentido um corte gerar uma explosão, pelo amor, né, gente? Enfim, a última cena de combate do Yuji é contra o Mahito no Mundo das Almas. E ali ele novamente mostrou um grande refino com suas técnicas, conseguindo lançar vários cortes para todo lado sem sequer tirar a mão do bolso, sem fazer selos aparentemente. Mas novamente começaram a distorcer totalmente essa cena. Tem pessoas dizendo que o Yuji cortou Shibuya inteira, pois esse Mundo das Almas era uma reconstrução de Shibuya, e tem pessoas indo mais além e dizendo que ele até cortou a dimensão inteira, mas nada disso ocorreu. Tem como ver ao fundo vários prédios que não foram atingidos. O Itadori somente cortou os arredores, pois o Mahito aprisionou ele numa cúpula. Ele só lançou a técnica para destruir a técnica do Mahito e cortar o próprio Mahito. E aliás, é citado pelo Maru que aquele Mahito tinha quase nenhuma energia amaldiçoada sobrando. Então ele estava até mais fraco que o de costume. Novamente é uma cena de puro aura farm, mas nenhum feito nível Gold e Sukuna. E bem, baseando em todas essas cenas que eu citei, os feitos do Yuji em si, a posição ideal dele seria acima do Kenjaku e abaixo do Mahoraga. O top 6 basicamente. Ou top 5 se você desconsiderar o Mahoraga. Pois se considerar que mesmo em Shinjuku o Yuji tinha se tornado um dos mais fortes, provavelmente acima de Yuta e Maki, e a diferença dele pro Kenjaku não era tão alta assim, embora ele perdesse, com os feitos de Jujutsu Kaisen módulo, que ele demonstrou uma evolução absurda na precisão, refino e liberação de energia amaldiçoada, não tem como dizer que o fortalecimento de energia amaldiçoada dele não aumentou também. Ele com certeza ficou mais rápido e mais forte, pelo menos um pouco, mas provavelmente ele ficou muito mais forte e mais rápido com fortalecimento, porque ele realmente melhorou muito o manuseio de energia amaldiçoada dele. Então ele seria capaz de solar o Kenjaku com um desmantelar que atinge a alma, principalmente por ser gigante. Tem nem como desviar daquilo. Ou também spamando Black Flash, ou usando a manipulação de sangue com aquele veneno lá que é bem roubado. Embora aqui, em módulo, o Yuji parece ter se tornado meio humano e meio maldição, assim como o Chozo ou o Tengen. É até dito que a aura dele parecia de um Kalian, seres extremamente parecidos com as maldições. Então talvez ele pudesse ser controlado pelo Kenjaku, que tem a manipulação de maldições, o que é bem bizarro de se pensar. Mas de qualquer forma, o Kenjaku precisaria subjugá-la primeiro, e ele não seria capaz disso. Já contra o Mahoraga, o Yuji perderia, pois não tem feitos de velocidade para acompanhar o General Divino e nem feitos de força para dizermos que ele é capaz de derrotá-lo com apenas um golpe. Porém, nesse vídeo ele está no top 3, pois aqui eu também estou considerando a narrativa do Yuji, que é bem interessante. Quando o Dabura surgiu, os feiticeiros disseram que ele era uma ameaça de nível Sukuna. E lembrando que todos tinham acesso ao vídeo de Gojo vs Sukuna, que foi gravado pela Mei Mei, então sabiam o nível do Sukuna de fato. E mesmo assim, consideravam que o Itadori seria capaz de bater de frente com Dabura. Também é citado que não existem mais feiticeiros como Gojo e Itadori na era moderna, ou seja, colocando os dois no mesmo nível. Por fim, o próprio Yuji diz que se a Yuka perdesse, ele iria resolver as coisas para ela. Embora que naquela ocasião, o Dabura ainda não havia despertado a sua técnica reversa, aquela esfera de escuridão, e nem a expansão de domínio. Sem falar que seria um Dabura cansado após lutar contra o Mahoraga. Então a confiança do Yuji ali não diz muita coisa. Mas dado todas as declarações, concluímos que Gojo, Sukuna, Dabura e Yuji têm capacidades de combate parecidas. Força, velocidade, resistência, etc. O que define as vitórias são as habilidades de cada um. E por isso o Yuji fica acima do Dabura, pois ele possui cortes que atingem a alma. E o Dabura sequer seria capaz de regenerar isso, pois ele não consegue enxergar a própria alma como Gojo e Sukuna. E isso é um requisito para conseguir regenerar a alma. A não ser que o Dabura aprendesse do nada a fazer isso e metesse os Jujutsus da Terra estão bem avançados, hein? Esse cara é intancável. Mas enfim, outro ponto é a expansão de domínio.
como o Dabura havia acabado de despertar a sua, é coerente dizer que a expansão do Yuji iria sobrepujar. Mas mesmo que consideremos um clash de domínios igualados, novamente voltamos pro Yuji ter vantagem pelos cortes na alma. E também pelos Black Flashes, né? Que elevam a força do feiticeiro em 2,5 vezes, e ainda melhoram sua liberação de energia. O Yuji conseguir usar à vontade é bem apelão. Então realmente a situação complica pro Dabura. Se a técnica reversa dele tivesse sido explicada, aí daria pra considerar melhor, porque provavelmente é algum ataque one shot, mas não dá pra dizer. Então creio que o Yuji vença ele, mas seria uma batalha extremamente difícil, principalmente se o Dabura usasse a aceleração da luz. Iria conseguir dar Speed Blitz no Itadori, mas com a durabilidade absurda que o Yuji sempre teve, ele conseguiria resistir a alguns desses chutes e tentar counterar de alguma forma. Talvez com escudos de sangue, assim como o Chozo fez, para proteger o Yuji do Fuga ou se proteger do Black Flash do Sukuna, ou também ele poderia forçar uma batalha de expansões. E dessa forma, o Dabura não poderia usar a técnica dele de aceleração, porque isso causaria muitos danos nele e isso faria com que o domínio dele se desfazesse. Mas realmente seria uma batalha bem difícil, porque as técnicas do Dabura são muito ofensivas. Além desse chute na velocidade da luz, que gera uma explosão enorme, o Dabura também consegue fazer vários disparos de luz, né? Que também são muito mais rápidos que o Itadori. Porém, provavelmente o Itadori tem velocidade de reação para desviar desses golpes, já que o Sukuna desviava de ondas eletromagnéticas do Kashimo, que também tinha a velocidade da luz. Aqui entra as diferenças entre velocidade de travessia, velocidade de movimento, velocidade de combate, velocidade de reação, percepção e tudo mais. Enfim, por feitos, o Dabura fica acima, mas juntando feitos, narrativa e as habilidades de cada um, o Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen módulo consegue o top 3 nesse rank, mas nenhum dos dois foi capaz de desbancar os próximos dois do pódio. Em segundo lugar fica o Ryomen Sukuna, exatamente, o rei das maldições apenas em segundo lugar. E aqui vai gerar mais polêmicas absurdas, mas primeiro vamos falar sobre suas habilidades, que são muitas. Originalmente, ele possui técnicas de corte, como desmantelar e o cleaver, e foi graças a ele que o Yuji despertou essas mesmas técnicas, pois ficaram gravadas no corpo do Itadori enquanto ele era um receptáculo. Também possui uma expansão de domínio sem barreiras, onde o desmantelar e cleaver são disparados em simultâneo sem parar, até que o domínio acabe, e para terminar o combo, ele pode lançar o Fuga, que aproveita os efeitos do domínio para gerar uma explosão absurda. É considerada a técnica suprema do Rei das Maldições. E após possuir o corpo do Megumi Fushiguro, ele obteve acesso à técnica das 10 sombras, que elevou muito seu arsenal, principalmente graças ao Mahoraga, podendo se adaptar a tudo nos combates. E ao fim de sua batalha contra Satoru Gojo, o Sukuna também obteve uma nova técnica ao analisar a adaptação do Mahoraga, o desmantelar que corta o mundo, ser uma técnica absurda que nega durabilidade, cortando o próprio espaço. Também é dito cortar a existência em si, mas não vou entrar muito nesse critério aqui, porque senão vira versus Battle. E com tudo isso dito, vamos pro combate em si. E agora eu não vou comentar sobre o Gojo, deixarei isso pra parte dele. Agora irei citar os motivos do Sukuna vencer o Dabura e o Yuji. Bora lá. Pra começar, contra o Dabura, o Sukuna tem grande vantagem com o uso do Mahoraga. Ele poderia ativar a adaptação sem invocar o Shikigami, e então receber os ataques do Dabura, que ele com certeza sobreviveria aos golpes, até porque o Dabura é dito ser nível Sukuna, não faz sentido ele ser capaz de vencer o Sukuna com um golpe. Mesmo com aquele chute na velocidade da luz, o Sukuna resistiria, tanto pela narrativa quanto pelo feito de resistir ao vazio roxo várias vezes até. Embora que em cada vez seja um motivo específico, mas enfim. E então rapidamente a roda do Dharma giraria e ele poderia invocar um Mahoraga totalmente adaptado ao Dabura. E bem, tem a técnica reversa do Dabura, que novamente não tem como considerar, pois não sabemos o efeito. Se for hit kill, então ele vence o Sukuna, né? Mas não dá pra dizer. E mesmo assim, o Sukuna poderia forçar um duelo de expansão de domínio ao ativar o Santuário Malevolente. E ele com certeza venceria pela expansão dele não ter barreiras. Ele destruiria a travessia reversa por fora. E então o Dabura seria derrotado. Mesmo que ele fosse capaz de se regenerar super rápido e seguir vivo, assim como o Gojo, o Sukuna venceria após algum tempo. Ele tem muita vantagem nas habilidades. A não ser que o Dabura durante a batalha aprendesse a recuperar a Hinata, aprendesse a expandir o domínio sem barreira e tudo mais. Porque esse bicho consegue aprender tudo, né? Acho que a verdadeira Hinata dele é a adaptação, que nem o Mahoraga. Brincadeiras à parte, vamos seguir. Agora contra o Itadori. E aqui a parada é mais embaixo, pois caso consideremos o Sukuna no corpo do Megumi, ele provavelmente seria obliterado pelos golpes de Itadori que atingem a alma. Esse é o maior counter contra reencarnados, pois desestabiliza a conexão entre ele e o receptáculo. Ele rapidamente conseguiria separar o Sukuna do Megumi, o que o levaria à morte. Mas se desconsiderar esse detalhe, o Sukuna com certeza venceria pela vantagem das habilidades como a expansão de domínio, o Mahoraga e o corta-mundo. Mas acho injusto considerar só os pontos fortes e ignorar os fracos. Mas mesmo assim, isso não define a derrota do rei. Afinal, ele ainda tem uma versão que não seria tão afetada pelos cortes na alma, a sua versão da Era Heian, em seu corpo original.
sem receptáculo. E essa batalha seria bem interessante. No mano a mano seria igualado. Narrativamente, o Itadori tem atributos melhores, pois ele sempre foi descrito como alguém com força normal. Imagina atualmente em que ele é nível Goji Sukuna. Porém, o Sukuna tem 4 braços, então conseguiria compensar bem e eles trocariam golpes de forma até que equiparada. Agora, indo para as técnicas, o Sukuna seguiria tendo vantagem pela expansão de domínio principalmente, por não ter barreiras. Ele conseguiria destruir o domínio do Itadori por fora e aí a situação ficaria tensa pro Yuji. E diferente do Gojo, não dá pra dizer se o Itadori é capaz de destruir o próprio cérebro e regenerar para recuperar a técnica inata após uma expansão, e então conseguir realizar várias expansões de domínio em sequência. O Yuji nunca demonstrou ser capaz disso, e tal feito exige uma maestria absurda na energia reversa. Outra coisa que o Yuji não mostrou em módulo, e o mesmo vale pro Dabura. Então, após a primeira disputa de expansões, ele já seria derrotado pelo Sukuna. Iria ser trucidado por vários cortes e nem conseguiria usar suas técnicas por um tempo. E mesmo que eu assuma que o Yuji seria capaz de fazer o mesmo que o Gojo no cérebro, não mudaria o cenário, pois o Yuji perderia em todas as disputas de domínio. Diferente do Gojo, ele não é capaz de fazer uma expansão de domínio com barreira minúscula, pois ele não passou pela experiência de ser selado no Gokumon Kyo, então ele não teria contramedidas para os golpes externos do Sukuna. Todos os domínios dele seriam quebrados muito rápido, em segundos. E aqui eu posso fazer outra suposição e dizer que o Yuji consiga inverter as propriedades da barreira e tornar o lado externo mais forte e o lado interno mais fraco. Igualmente o Gojo fez durante a segunda disputa de expansões de domínio. Mesmo assim, o Sukuna conseguiria se sobressair da mesma forma que fez contra o Satoru, usando um pacto vinculativo para desativar o acerto garantido no interior do domínio e assim aumentar a força dos golpes externos e destruir a barreira do Yuji por fora de novo. E para não ser acertado pelo acerto garantido do Yuji nesse momento, ele poderia simplesmente usar o domínio simples, amplificação de domínio ou sexta Okavime. Porém, eu não gosto de considerar pactos vinculativos em debates, pois é muito roteirizável. O que a pessoa ganharia, o que ela sacrificaria e tudo mais. Mas também, tudo isso que eu tô concedendo ao Yuji é suposição para deixar o debate mais interessante. Afinal, ele não mostrou nada sobre técnicas de barreira ou energia reversa em Jujutsu Kaisen módulo. Não tem como saber o nível de maestria dele nessas duas áreas atualmente. Por feitos, ele seria derrotado já na primeira expansão do Sukuna, principalmente se ele utilizar o Fuga e gerar aquela explosão absurda após o domínio. E antes que alguém venha dizer que o Yuji sola nos domínios por ter 68 anos, o que permite mais experiência e treinamento, que consequentemente leva a um domínio mais refinado, não é assim que funciona em Jujutsu. Nós vemos o Yuta, um adolescente, colidir no domínio contra o Ishigori, que é da era Edo, e a Uru, que é da era Heian. Ambos tiveram muito mais tempo de vida e mesmo assim não sobrepujaram o domínio do Yuta. E o exemplo mais famoso disso é o próprio Gojo vs Sukuna, um cara com menos de 30 anos versus o Rei das Maldições com mais de 1000 anos, que reinou na era Heian. E mesmo assim, ambos os domínios estavam igualados internamente. O Sukuna só vencia, pois destruía a barreira do Gojo por fora. Então não, o tempo de experiência não define a vitória em domínios. O próprio Gojo diz que um fator importante em duelos de domínios é o volume de energia. Então por isso, nesse vídeo eu vou considerar o domínio dos 4 mais fortes serem igualados, assim como foi em Gojo vs Sukuna, e as vantagens de cada um viriam por coisas específicas do domínio, tipo a do Sukuna não ter barreiras, o Gojo conseguir fazer uma mini expansão. Mas enfim, dito tudo isso, o Yuji ainda tem uma última chance de vitória. Os cortes que atingem a alma ainda seriam um problema, pois o Sukuna da era Heian aparentemente não conseguia regenerar a alma. Afinal, é dito que na era moderna ele sabia fazer isso, pois habitou um corpo com 2 almas. Então ele ganhou essa experiência de conseguir enxergar o entorno das almas, onde acaba onde começa. Mas na era Heian, ele viveu no corpo original dele, então isso indica que ele não conseguia regenerar a alma. Logo, não conseguiria se regenerar dos cortes do Yuji. Porém, ele tem outras contramedidas. Pode ativar a sexta Okavime, domínio simples ou amplificação de domínio antes dos cortes do Yuji atingirem, e assim reduzir ou anular totalmente os danos. Ele também pode lançar os próprios cortes e assim gerar colisões, impedindo que o acertem, ou pode simplesmente desviar. Afinal, na batalha final em Shinjuku, deixaram a entender que o Sukuna era mais rápido que os próprios cortes. Então tudo indica que o Yuji também seja mais rápido que os próprios cortes, afinal a técnica dele é a mesma do Sukuna, e consequentemente o Sukuna também seja mais rápido que os cortes do Yuji, pois ambos têm a mesma velocidade narrativamente. Por fim, o Sukuna pode forçar uma batalha de domínios, o que iria retirar a técnica inata do Yuji e permitiria a vitória do rei. E aliás, eu acabei de parar pra pensar que o Sukuna no corpo do Megumi pode usar essas mesmas contramedidas contra os cortes na alma. Então acho que essa versão com Mahoraga tá na jogada também, o que tornaria a vitória contra o Yuji ainda mais fácil. Mas enfim, dá pra dizer que o Sukuna não saberia dos riscos de início e não faria de tudo para evitar os cortes.
sendo a chance do Yuji vencer. Embora que eu duvide que o Sukuna se deixe acertar por um ataque de um oponente do mesmo nível que o dele, com uma clara liberação e precisão de energia absurda. Então creio que as chances de vitória do Sukuna são muito maiores. Embora o Yuji também tenha chances de vencer, são muito baixas. O mesmo vale pro Dabura com seus golpes devastadores ou a esfera de escuridão. Mas enfim, vamos continuar porque só essa parte do Sukuna já ficou gigante, o vídeo já tá enorme e ainda falta o top 1. Ah, socorro! Em primeiríssimo lugar fica o Satoru Gojo, e o título de mais poderoso do universo vai para ele, o mais honrado entre o céu e a terra, o feiticeiro mais forte, Satoru Gojo, que além de ser um gênio, possui como técnica inata o ilimitado, tendo o azul, que gera uma força atrativa absurda, o vermelho, que gera uma força repulsiva absurda, o roxo, que junta as duas forças e gera uma massa imaginária que apaga tudo que toca, o Muryokusho, que envia informações infinitas para o cérebro do adversário e o paralisa na hora, sendo uma das expansões de domínio mais efetivas, e por fim, sua habilidade mais roubada, o Mugen, uma barreira infinita que utiliza de conceitos matemáticos, também baseada no paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que basicamente gera uma distância infinita entre o Gojo e o oponente, que segue desacelerando quanto mais se aproxima e nunca atinge o homem. E graças a todo esse leque de habilidades, ele venceria o Itadori e o Dabura de forma até que injusta, pois nenhum dos dois tem contramedidas efetivas contra o Mugen. Nenhuma das técnicas do Dabura atingiriam o Gojo, talvez com a única exceção sendo a técnica reversa, pois um dos efeitos possíveis dela gera paradoxos relativísticos e burla o conceito de causa e efeito, supostamente possibilitando atravessar o Mugen. Mas novamente, é só teoria, pois o maldito do Akutami nunca explicou o que essa maldita técnica realmente faz. Enfim, o Dabura possui a expansão de domínio que atravessa o Mugen, porém o Gojo simplesmente expandiria o próprio domínio e geraria um clash, anulando o acerto garantido de ambos, e novamente se tornaria uma batalha injusta, onde uma hora o Gojo bate e outra hora o Dabura apanha, sem conseguir sequer tocar no Satoru. Em pouco tempo, ele receberia danos a ponto de não conseguir mais manter esse domínio ativo, e assim seria pego pelo Muryokusho, fim de luta. A não ser que ele aprendesse a estender o alvo da técnica durante a batalha e lançasse um feixe de luz que perfura o mundo, assim solando o Gojo. Tá, acho que já deu dessa piada, mas é que eu realmente não tanco essa evolução irrealista do Dabura. Contra o Yuji, o cenário é o mesmo. Nenhuma das técnicas dele atingem o Gojo. Pode lançar manipulação de sangue, pode spamar Black Flash, pode lançar desmantelar do tamanho de um país, simplesmente não vai atingir o Gojo. O Itadori não possui o quarta-mundo que nem o Sukuna. Da mesma forma que o Dabura, o Yuji só seria capaz de acertar o Gojo com a expansão de domínio. Mas novamente, o honrado iria simplesmente gerar uma colisão de domínios e eles precisariam travar uma luta dentro das barreiras. E o Yuji não conseguiria acertar o Gojo e iria só apanhar, até um ponto que não conseguisse mais manter o domínio ativo, sendo pego pelo vazio imensurável e perdendo a luta na hora. Diferente do Sukuna, o Yuji não mostrou amplificação de domínio, então nem conseguiria sair na mão com o Gojo. O Yuji não tem uma Horaga para se adaptar ao Mugen, e consequentemente não tem um corta-mundo também, e nem a possibilidade de conseguir, e não tem uma expansão de domínio sem barreiras para quebrar o Muryokusho por fora. Então simplesmente não tem o que ele fazer. Tanto o Yuji quanto o Dabura seriam mogados pelo Mugen de Satoru Gojo. E claro, mesmo que eles tivessem meios de passar e acertar o Gojo, só iria tornar a luta mais equilibrada, mas o Gojo ainda venceria, pois as outras técnicas dele também são muito roubadas. Com o azul, ele pode brincar com o oponente, jogando ele pra onde quiser, puxando pros socos e tudo mais. O vermelho também possui um ótimo poder de ataque, e tem o vazio roxo ou o roxo restrito, que geram danos absurdos. E lembrando que o Gojo também consegue se regenerar dos cortes do Yuji, pois nós vemos que ele tem a capacidade de enxergar almas. Então mesmo se acertasse, o Gojo conseguiria regenerar, mas nem iria acertar. E agora vamos falar sobre Gojo versus Sukuna, que aí sim é uma batalha equilibrada, pois o Sukuna tem várias formas de passar o Mugen, porém o Gojo segue sendo mais forte. E eu não vou me estender muito aqui sobre isso, pois o vídeo já está absurdamente longo e eu já tenho um vídeo específico provando por que o Gojo se mostrou mais forte que o Sukuna. Vai estar passando aí no card para você conferir. Mas resumindo aqui, o Gojo não matou o Sukuna em momentos em que poderia o matar, pois não queria matar o Megumi. Obviamente, seu plano era o salvar. Ele literalmente deixou cartas pro Megumi, então obviamente ele não pretendia matar o Megumi. Continuando, por algum motivo, só o Sukuna usou pactos naquela luta, já o Gojo não usou nenhum. E se ele usasse pactos em certos momentos, o Sukuna estaria ferrado. Outro ponto-chave é que o Gojo estava em muita desvantagem de informações naquela luta, pois o Sukuna conhecia todas as técnicas dele, mas o Gojo não conhecia nenhuma das técnicas do Sukuna. E isso permitiu que o Ryomen se sobressaísse nas duas primeiras expansões. Se o Gojo soubesse que a expansão do Sukuna não tinha barreiras, ou se o Sukuna não soubesse a fraqueza do domínio do Gojo, de quem tocar nele não
é afetado, o Satoru iria ter uma ou duas expansões extras bem utilizadas e com certeza solaria o Sukuna. Afinal, ele só precisava de um domínio a mais para derrotar o Sukuna após o fim das colisões. Se ele não tivesse gastado as duas primeiras à toa, teria vencido. Seguindo, o corpo Heian do Sukuna não aumenta sua força ou velocidade. Isso nunca é dito. A transformação dele é sempre tratada apenas como um meio de regenerar o corpo. E nada mais. A força do Sukuna vem da alma dele, vem do fortalecimento de energia amaldiçoada, não do tamanho do braço dele. Isso não muda quase nada. A única diferença seriam os 2 braços extras. Mas o Gojo enfrentou 6 braços naquele 3v1 e ainda estourou os 3. Então não seria muito problema pra ele, né? E por fim, e aliás, é algo que eu não comentei no vídeo do Gojo vs Sukuna, pois essa informação só foi revelada meses depois, tem a entrevista do Gege Akutami literalmente confirmando que o Gojo só foi atingido pelo Cortamundo, pois abaixou a guarda. Afinal, após derrotar o Mahoraga, ele imaginou que não poderia mais ser atingido por nada, e que normalmente ele teria percebido e evitado o golpe fatal. Ou seja, mesmo o trunfo final do Sukuna não seria problema, o Gojo iria simplesmente desviar. E olha que aquele cortamundo que o Gojo desviaria era um cortamundo compacto que permite que o Sukuna o lance sem nenhum selo de mão. Afinal, ele estava sem um dos braços. Normalmente, é necessário fazer o selo em mantém para lançar o cortamundo, que é o mesmo selo da expansão de domínio do Sukuna. Ou seja, seria ainda mais fácil pro Gojo desviar se não tivesse pacto. Não sobrou nada pro Rei das Maldições. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada! E nem vem falar sobre as palavras finais do Gojo, dizendo que o Sukuna era mais forte, não sei o que, porque isso não significa nada. O Yuta fala que o Hakari é mais forte que ele e eu não vejo ninguém levando isso a sério. O Chozo diz que o Itadori era um deus. O Naoya seguia dizendo que a Maki era uma impostora e não era nível Toji, mesmo após ter perdido pra ela. O Sukuna, no meio da luta, diz que o Gojo era um tolo medíocre. Medíocre, sendo que o cara tinha literalmente acabado de expandir o domínio 5 vezes em sequência e revolucionar o mundo Jujutsu usando técnica reversa pra recuperar a Hinata. Algo que nem o próprio Sukuna era capaz de fazer antes. Ele só copia o Gojo depois. Desde quando falas de personagens são fatos inegáveis. Todas são baseadas apenas na percepção limitada e emoções do personagem. Não refletem a realidade. O Gojo estava simplesmente melancólico em seus últimos momentos e reconhecia o Sukuna por ter sido capaz de matar ele. Afinal, ele viveu a vida toda se vendo como intocável, sendo visto como intocável. Alguém tão invencível que o conceito de se preocupar com ele nem faz sentido. Então isso de forma alguma está acima de todos os feitos do Gojo, que valem muito mais que as palavras dele. E também tem as falas do narrador e até mesmo palavras do próprio autor. Enfim, no futuro eu farei mais vídeos sobre Gojo e Sukuna, sobre a escrita, o power scaling e tudo mais. Bizarramente, ainda tem muita coisa pra falar sobre a melhor luta da história, pelo menos na minha opinião. Mas por hoje é só. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo que bateu o recorde histórico nesse canal em questão de duração, mais de 1 hora, pelo amor de Deus. Espero que tenham gostado e entendido as análises. Então já deixa seu like aí, clique no botão de hypar pra esse vídeo ganhar mais pessoas, porque levou muitos dias pra ser feito. Me dá uma força aí. E se inscreve no canal pra me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considera virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis pra vocês que eu tenho certeza que vão amar. Não se esquece de comentar aí ideias de vídeo sobre Jujutsu Kaisen, que seria legal trazer aqui no canal. Eu estou com muitas ideias, mas vocês podem sugerir as ideias de vocês também, que eu ficaria feliz em ler. É isso, até o próximo vídeo e fui!